Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é uma sexta-feira de tarde. Não são nem 2 horas ainda da tarde. Tá bem frio. Daí eu coloquei isso aqui que é uma blusa. Eu amo criar coisas, né? Às vezes já fiz isso muitas vezes, pegar blusas e fazer turbantes. Eu quero recomendar um filme que eu assisti. Ai, não vou saber o nome. Será que é o desafio de um pai? Alguma coisa assim. Mostra uma realidade. E a hora que eu coloquei, Nossa, lembrei desse filme. Mexe muito com a gente, porque é um pai que vai em busca de uma filha. E como que a filha dele se torna uma terrorista. E é muito chocante, porque é o embate entre duas coisas. Entre o sentimento de, putz, meu filho, mas olha o que ele se tornou. Não dá nem para explicar em palavras. Assistam. Tem muito ali sobre religião, sobre fanatismo, sobre a religião quando ela instiga a violência. É importante assistir, sabe? Pra gente tomar cuidado com essas coisas. E eu já venho desenvolvendo esse pensamento, e uma das coisas que eu venho desenvolvendo é: a partir de Jesus tudo muda, mas não muda, não é nessa vibe de Jesus se ofereceu como cordeiro para limpar nossos pecados e aí iremos para o céu. Não é isso. Tudo muda mesmo. O mundo mudou a partir de Jesus. Deus, ele vinha como um Deus terrorista, como o Senhor dos exércitos, como aquele que pune o mal com o mal, né? E manda matar e elimina, sabe? Elimine o mal do meio de vocês. Assim, é um Deus terrorista. A partir de Jesus, você troca. Isso aqui não simboliza nada, isso aqui eu só tô com frio e quis ficar bonita e apresentar para vocês, mas eu, antes de fazer os vídeos, já gostava de usar assim. E não é um véu, não é a roupa, é aquilo no qual você acredita. A partir dele, muita coisa é mudada para os animais, para as pessoas doentes, os deficientes físicos, para as mulheres. Uau! E Deus, ele passa a ser visto de uma forma diferente, não mais como um Deus terrorista, mas como um Deus Pai. E não é o mesmo Deus, é outro Deus que Jesus. Então, quando eu assisti esse filme, falei uau, porque ele mostra a execução de pessoas. E você vê a execução de um rapaz assim, que eu vi, caindo. E depois vem uma mulher por cima única, todo mundo ali só olhando, tem muitas pessoas aplaudindo aquela execução. E foi nesse ambiente que Jesus cresceu, apesar desse filme passar em épocas atuais. Foi assim, nesse fanatismo que Jesus cresceu. E foi isso que ele veio transformar, ele veio trazer amor, nos ensinar que Deus é amor.
E eu comecei o vídeo sem falar nada, porque outra coisa que eu tenho aprendido com Deus é a verdade, ela não é falada e ela não precisa de prova, não precisa de comprovação. A verdade, é o que ele tem me dito, é ininterrupta. Não tem pause, sabe? Vou dar um pause aqui. Agora continua a gravar. Vocês sabem que se eu fiz alguma coisa no meio? Na verdade eu não fiz nada, só fiquei esperando um pouco pra apertar, mas vocês não sabem, entende? Assim, então, mas a verdade é ininterrupta, né? E o conhecimento de quem nós somos também é ininterrupta. Às vezes as pessoas podem pegar um trecho da sua vida e ter aquilo como verdade. Ou mesmo podem pegar um trecho e distorcer, entende? Você pode ter uma verdade e não poder provar. E isso não deixa de ser uma verdade, né? Quer ver um exemplo? Cura de alguma doença. Aquela cura, ela já existia antes, ela só foi descoberta depois, então ela sempre existiu, uma verdade que sempre existiu. Você pode descobrir que uma planta serve para tal coisa, mas foi lá descobrir no 1950, mas aquela planta já existia e já servia para isso desde sempre. Entende que a verdade ela não precisa de prova nem da sua descoberta, ela continua existindo. Isso me angustia um pouco, muito não, muito. Eu sempre digo para Deus que meu sonho é viver num mundo em que não precisa provar nada. Alguém olha para você e já sabe. É isso, pronto. Porque a manipulação e a insegurança me angustiam. E essa ânsia que as pessoas têm de provar alguma coisa que nunca será provado. Eu estava assistindo um vídeo ontem de vários judeus lá em Israel sendo perguntados quem é Jesus para você. Estamos no ano 2023. Esse vídeo acho que é recente. E a maioria dizer, ele não é nada para mim. Respostas com desprezo, com rejeição, às vezes até um pouco de deboche. E que ontem, eu quero dizer para vocês que Deus me disse, eu posso compartilhar, é que não fique batendo na mesma tecla para que alguém te reconheça. Um pai, um irmão, uma mãe, um filho, um neto, um patrão, um grupo, um lugar, uma igreja. Eles não vão mudar de opinião a seu respeito. Pode arrancar tudo que tem e dar, você pode fazer o que for, mover montanhas, mudar tudo da sua vida, deixar de fazer tudo que você gosta e não vão dizer é pouco, fez é pouco. Não fique batendo na mesma tecla, não fique esperando o reconhecimento, o amor desse lugar. Não virá, não virá. Foi isso que ele me disse.
outras pessoas vão te reconhecer, outros lugares, outros grupos, outras pessoas. E daí eu vi assim, como Jesus aqui no Brasil, ele é disputado por várias religiões, né? As pessoas se brigam. Enquanto lá na terra dele, as pessoas... Quer? Não. Era judeu. Estão chutando ele de lá. Não. Enquanto aqui estão disputando várias religiões, sabe? Que tem Jesus dentro delas, disputando. Não, ele é meu, não, ele é meu. Essa religião que é verdadeira e essa igreja que é verdadeira, e disputando lá de onde ele veio mesmo. Ninguém nem... Quem que é esse? E é assim. E daí agora eu trouxe muita introdução, o negócio de começar o vídeo sem falar, vendo aquilo de dividir o meu silêncio com vocês. E outra coisa que eu tenho e tô falando aqui com vocês, mas nunca gostei de falar e não achava necessário descobrir por esses tempos, falando com vocês aqui enquanto a câmera estava ligada, que eu não achava necessário, porque a comunicação já se formava aqui. E assistindo vários vídeos assim de EQM, e na minha própria experiência de EQM, é que essa comunicação aqui é a comunicação verdadeira, é esse que a verdade é ininterrupta e não precisa ser provada. Essa comunicação pela mente, esqueci agora o nome, é tipo uma telepatia, mas tem um outro nome. Ela está muito além, né? E é algo mais puro, algo verdadeiro, que não tem aparências. E só que a gente vive aqui no planeta Terra, a gente precisa falar. A gente precisa falar para dizer o que quer, o que não quer, para se defender, defender o outro, buscar seus direitos e também para dar a mensagem de Deus, porque tem muitas mensagens horríveis na internet e muitas mensagens ruins sendo passadas, né? Então, é isso. E hoje eu tô tomando água, né? Outra mensagem que eu ia colocar no... pensei, vou fazer 2 vídeos. Um pro processo de criação, mas... talvez eu pegue esse trecho aqui para colocar no processo de criação. Mas você que gosta de me ouvir, que é meu amigo já aqui do canal, nem todo mundo vai querer assistir isso aqui, porque... primeiro que eu não sou conhecida. Segundo que as pessoas querem coisas rápidas, engraçadinhas e bobagens, né? E aqui não é bobagem, é coisa séria. De repente me lembrei de um dia, eu falei que é muito sério, mas também não precisa ser tão sério assim, né? Não tô dizendo que não é pra você rir é importante. Um dia eu tava com meu irmão no Japão, já tava perto da gente ver. E a gente foi alguma coisa que a gente nem entendia o que era. Mas tava tendo algo importante ali, tinha autoridades. E todo mundo muito sério, assim. E a gente esperando que ia ter alguma apresentação ali. E como eu vi que tava todo mundo muito sério, que era algo muito importante, eu não tava entendendo nada, eu não sabia o que era. E ele não me explicou também, eu acho que ele também não sabia o que era. Tava frio, hein?
Que lá frio é frio mesmo. E vento. E quando eles começaram a apresentar, meu Deus. E eu comecei a rir por duas coisas. Porque quando o negócio é muito sério e você sabe que não pode rir, dá vontade de rir. Parece que o seu corpo fica tenso e ele precisa, né, aliviar através do riso. E outra, porque eu achei o negócio, não achei bonito. Achei, assim, muito engraçado e muito esquisito. Eu comecei a rir. Mas o que eu queria falar do processo de criação é que hoje de manhã eu senti assim muito forte em mim de escrever. E eu tenho uns livros que eu já estou escrevendo, mas de vez em quando tem umas ideias, tem uns chamados que eu já tenho, que eu, calma, vou escrever sobre isso. E eu tenho assim o meu público-alvo, que é para defesa, que eu sempre digo que eu uso a literatura como defesa dos mais fracos, né? E nisso tem os animais também. Nesse caso, provavelmente parece, mas é que eu não posso dizer certamente porque ao longo da história às vezes muda. E daí eu olho para aquele grupo-alvo e digo, calma, eu vou fazer, calma, eu vou fazer, calma, eu vou fazer. Só que ontem e por esses dias eu tava muito atarefada com a minha filha, com algumas coisas assim, urgentes, necessárias. Algumas coisas até que Deus ele vai me empurrando para fazer, sabe? Eu não sei você, mas algumas coisas que me despertam fobia, medo, embates ou essa questão burocrática ou questão de prova e gera fobia. Eu tenho necessidade de uma leveza, de uma transparência, porque isso é algo que vem do céu. Quando eu tive minha QM, é muito nítido lá que, ó, boca de siri, mas as coisas estão sendo sentidas. Você não diz nada. Não é preciso dizer eu te amo. Muitas pessoas dizem eu te amo, né? Da boca para fora. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o coração, sabe? E lá não fala, essa leveza de não é preciso provar nada, tudo já se sabe, sabe? Todo mundo já sabe de tudo. Então, assim, não existe nada escondido e tudo é leve. E daí algumas coisas Deus quase que me leva pela mão. A hora que eu vejo já. E ontem foi uma coisa assim, de uau. Eu não programei resolver isso e acabou resolvendo isso. Mas isso é uma coisa que você pode pedir para Deus. Deus me leva pela mão. Algumas coisas eu não vou conseguir enfrentar, mas a hora que eu vejo já estou fazendo. Falar, odiava, não gosto de falar, até hoje. Então assim, é uma mentira dizer que eu gosto de falar com as pessoas, isso é uma ferramenta. Se eu pudesse, eu tava aqui, ó, quietinha, passando a mensagem, como é no céu, sem falar nada, através da mente para vocês, porque para mim seria muito mais fácil. Eu tenho aprendido muito com os animais, desde que eu tive o meu cachorro Chocolate. Não é pela fala que nós somos superiores a eles, e o ser humano ele traz esse discurso, que é falso.
Se a fala fosse a ferramenta que nos torna superiores, lá no céu a gente usa a boca para falar. E não se usa. Não é a fala. É outra coisa. Não é inteligência, não é conhecimento, não são as leis, não é nada disso. E eu tô procurando. Eu já sei que é o amor, mas eu preciso negar, desaprender, desfazer algumas coisas. E aqui não sei quem vai ficar até esse momento, mas uma das coisas que eu descobri é que Jesus era analfabeto. Analfabeto. Ele não sabia ler. Aquela passagem em que ele abre um manuscrito e lê, aquilo lá é falso. Por quê? Eu estava lendo uns vídeos de uns historiadores, eles dizem que Nazaré era uma cidade muito pequena. E é impossível que houvesse um manuscrito caríssimo. Para o manuscrito chegar num lugar, precisava ter um copista, precisava ter alguém, sabe, específico que soubesse fazer aquilo. Não é igual hoje, tem isso para todo lugar. Não é isso. Era muito raro, era muito difícil. E que ele vinha, a cidade dele era de pessoas rurais, pessoas do campo, e os camponeses não sabiam ler e escrever. E que aquilo provavelmente foi adicionado. Então muitas coisas foram adicionadas na Bíblia. Tava me procurando, chorou, teteio da mãe. Mas já vai lá. Toma aguinha. Ó, vou ler um trecho para vocês desse livro. Toma água aí, toma muita água, tá? O modo como nos sentimos é um simples produto do nosso cérebro. O cérebro trabalha constantemente para dar sentido ao que acontece, mas dispõe apenas de algumas pistas com que trabalhar. Ele recebe informações do corpo, como por exemplo batimentos cardíacos, respiração, pressão arterial, hormônios, e extrai informações de cada um de nossos sentidos, do que podemos ver, ouvir, tocar, provar e cheirar. Extrai informações dos nossos atos e pensamentos, junta todas essas pistas com as lembranças de quando sentimos coisas parecidas no passado e dá uma sugestão, um bom palpite sobre o que está acontecendo e o que devemos fazer. Às vezes, esse palpite pode ser sentido como uma emoção, um estado de ânimo. O significado que damos a essa emoção e nossa maneira de reagir a ela, por sua vez, mandam informações de volta ao corpo e à mente a respeito do que fazer em seguida. Portanto, quando se trata de mudar o estado emocional, os ingredientes determinam o resultado. Primeiro, você está sentindo algo. E a primeira coisa que as pessoas vão dizer, isso é coisa da sua cabeça, isso não é nada. E, na verdade, isso que você está sentindo, você viu que ela está falando? É fruto de tudo. Bota no liquidificador, bate e te entrega. Agora toma essa vitamina. É o que você está sentindo. E eu acredito que vai muito além do nosso corpo, que ela disse. Experiências do passado, coisas físicas, emocionais, relacionamentos, seu corpo, sua saúde física e eu coloco o espiritual também. Eu coloco, agora aqui eu coloco
independente de você acreditar ou não, eu tô passando para vocês. O que eu venho estudando com Deus. O céu, o antes, de onde eu vim. Eu vim. E eu não vim à toa. E você não veio à toa. Foi me dado um tesouro, uma missão. Olhei, vai e desce. E isso, esse céu, junto com aqui, com tudo que te aconteceu, só que é uma coisa que você não lembra, né? Por que que a gente não pode viajar sabendo? Mas, enfim, não pode. Mistério de Deus. E o que eu aprendi no vídeo de ontem sobre os judeus respondendo que Jesus não é nada, se ele tivesse feito o que todo mundo achava que ele deveria fazer e não a vontade do Pai, o que ele veio fazer, e se você fizer o que todo mundo acha que você deve fazer, não a vontade do Pai, aí vai ser o grande erro. Porque eu sempre penso, na minha vida, por exemplo, como Deus me deu essa palavra reconduz, e eu tô dizendo para vocês nos últimos vídeos, reconduz. Reconduz. E outra coisa que ele tem me falado sobre o bom nome, a honra. E ele não tem me passado isso como algo bom, mas como algo ruim. Por quê? Inclusive, eu assisti um vídeo hoje sobre pessoas de todas as idades, menores também, sendo pressionados a fazerem várias coisas, qualquer coisa que mandassem eles fazer, ruins, né? E eles faziam e por quê? Para manter o seu bom nome e a sua honra. Para manter a imagem de que eu sou perfeito, de que eu sou uma boa pessoa. Só que o bom nome, a honra, a moral, para que ela fique ali como uma estátua dura, algo permanente diante dos olhos das pessoas, muito lixo é colocado por detrás. Uma das coisas mas muitas coisas. Vou citar duas. Uma mulher ficar grávida de seu amante, é casada e faz um aborto. Essa é uma. Manteve o bom nome, ninguém nunca soube e nunca saberá. Porque aqui é a verdade provada, mas a verdade real é a verdade ininterrupta, que não precisa de prova. Outra coisa, um abuso é descoberto dentro de uma casa. E a família vai lá e tapa, encobre. Nega. E fica assim acordado entre eles. Isso. Então, são dois casos. Mas muitos casos. E esse caso que aconteceu, que eu não, assisti hoje um vídeo sobre isso, sobre quase que uma gangue, pessoas que pegavam fotos, né? Não sei se é nude, o quê? E usavam isso como chantagem, né? Se você não fizer o que eu quero, eu vou expor isso publicamente. Vou acabar com a sua moral, com a sua honra, com a sua aparência de perfeição. E eu digo pra você,
O que Deus espera de nós é: deixa cair, deixa cair. Porque na verdade, nós nunca fomos perfeitos, então para com isso. Para, admita, eu errei. Eu assumo o erro e carrego ele. Seja qual for o erro, né? Você não precisa se reunir para contar uma mentira, para se reunir entre várias pessoas e acordar uma mentira para expor isso, para manter uma imagem, manter uma falsa moral, manter a sua honra. Deus já sabe que você não tem essa moral, que você não tem essa honra, que você não tem essa perfeição. Ninguém tem. Só Jesus teve. Só Jesus não pecou. Então, se as pessoas pararem de ficarem se preocupando tanto com a sua honra, com a sua moral, com a sua aparência, elas vão parar de cometer graves crimes como aborto, como encobrir abusos, pedofilia e outras coisas. Se você ensinar para o seu filho, se eu souber que eu posso cair e que tá tudo bem, porque eu posso me reerguer e que eu preciso contar, eu errei, eu falhei, eu tenho culpa, eu tive culpa, sabe? Ou pelo menos qual a parte em que eu tive culpa? Porque eu já fiz vídeos aqui para vocês que a culpa também existe em porcentagens. Ninguém vai me manipular para continuar um mal ou para fazer coisas piores ainda por chantagem, porque eu sei que eu posso errar. Porque é muito mais fácil, reconduz, reconduz, reconduz. É isso que Deus espera, reconduz. Ele não está esperando perfeição, ele está esperando honestidade, sinceridade, ingenuidade. É isso que ele gosta. É ingenuidade. E o homem, ele começa a se afastar de Deus quando ele começa a se tornar malicioso. Ele sabe falar, então ele sabe mentir, ele sabe manipular. Ele sabe, escreve, apaga, inclui coisas lá que não existem. E aqui, para terminar no livro, o significado que damos a essa emoção e a nossa maneira de reagir a ela, por sua vez, mandam informações de volta ao corpo e à mente a respeito do que fazer em seguida. A gente tem um sentimento em relação às coisas, né? Faça isso. E às vezes você pode sentir que as pessoas esperam algo de você, mas você sente que não é o certo, sabe? Alguma coisa. E pode ser esse sentimento aqui, e você não lembra mesmo, você não vai lembrar. Nossa, isso parece tão certo, sabe? Essa pessoa parece perfeita pra mim, ou esse trabalho que traz tanto dinheiro, não sei, mas sabe? Você tem aquela ligação com a sua missão. E outra coisa que Deus me falou hoje, porque eu estava tão atarefada ontem, lembrando o processo de criação, e hoje eu consegui escrever. Eu tirei um pouco minha filha lá, que ela estava assistindo o desenho, e fui escrever e consegui conectar com aquele grupo que eu falei: eu vou fazer algo por vocês, uma obra que fale sobre as suas dores. E comecei. E isso me fez muito bem. E aqui me faz muito bem, que é outra parte da minha missão também. Aquela principal, né? Mas essa também
é legal, é importante. E em questão de visualizações, de acesso, isso aqui tá tendo mais que aquele, mas futuramente aquele terá muito mais. Mas tá tudo interligado. E o que eu ia dizer é o seguinte: cuidado para não se esconder por detrás das suas obrigações da casa, de limpar a casa, ou mas eu tenho que cuidar muito desse filho que tá doente, ou o que seja. Um tempo que te sobra, você precisa fazer a sua missão, porque você veio por isso. Então, eu posso ser a melhor mãe do mundo. Deus não vai me perdoar se eu não fizer o que eu vim fazer. Porque não é só ser mãe. Eu tenho que escrever as obras. Eu tenho que escrever as obras. Eu tenho que defender esses grupos que precisam de mim, que eu faça isso. Isso é meu. Esse é o meu chamado. Da Melissa. Qual é o seu? Faça. Não se esconda atrás do dinheiro. Ou, a não ser que você use dinheiro para o seu chamado. Que dinheiro é papel, dinheiro é dinheiro. Ele é tão importante que você morre e não leva nada. É tão importante que aquele rico que morreu podre de rico na parábola do rico insensato, ele vai para o inferno. Nada do que ele fez valeu. Nada. Trabalho que ele investiu, nada. Levou ele para o inferno. Porque não fez a vontade do Pai. Então, você veio aqui, faça. Não se esconda atrás das suas obrigações. Eu não sei se é com criança, se é com adolescente, se é com velho, se é com doente. O que é o seu chamado? Faça. Faça. Se estiver fazendo algo errado, eu errei. Não fique se martirizando. Errou, reconduz. Errou, reconduz. Senão as coisas podem ficar muito piores a partir do ponto que você vai se afundando nisso, entende? Porque às vezes para tampar uma coisa e vai fazendo coisas piores para ir tampando, sabe? Por exemplo, eu tô tendo que tomar mais água, porque eu não sei se eu comi muito sal. Eu gosto muito de tempero, de sal. Muitos temperos eu já tirei, mas eu sempre tenho problema de rim assim, porque me dá pedra no rim e eu tenho um pequeno cisto do lado direito. Então é isso, reconduz, purificação, água. Não me martirizar. Já comi o sal, já tomar água, muita água. Não se esconder. Você pode se esconder de coisas lindíssimas, entendeu? Coisas mais belas, pessoas te olha que ótima pessoa e ninguém sabe. Porque só você sabe do dom que Deus te deu e você tá se escondendo por detrás das coisas e não tá fazendo. Né? Você pode trabalhar das 5 da manhã meia-noite, 1 da manhã e falar, olha, nossa, que homem trabalhador, que mulher trabalhadora. Ninguém sabe que ali você não passou nem um minuto do seu tempo na sua missão. E você despreza ela. Despreza totalmente aquilo que Deus te encarregou de fazer. Despreza. Outra coisa. Pra terminar, porque assim, o seu sentimento é um palpite no geral. Pega, põe aqui, bateu no liquidificador, vai tomar e vai. Eu, de vez em quando, penso, se eu não tivesse errado naquilo, como seria a minha vida hoje? E eu vejo que um erro que eu cometi, um caminho que eu me afastei, alguma coisa que eu não, sabe, fiquei naquela sensação de mal-estar, de preciso fugir disso. A minha vida reconduziu de volta para Deus. Nossa, eu senti
uma presença aqui. Jesus. E se eu não tivesse, se eu tivesse feito tudo certo, de acordo com o que as pessoas esperavam de mim e que eu mesma muitas vezes esperava de mim mesma, tudo tinha dado certo, mas isso tinha dado errado. Eu não tinha voltado para Deus, eu estaria em outra religião. Eu não estaria nessa busca. Então, mesmo depois disso, muitas coisas que eu tenho como, puxa, por que eu não fiquei nessa igreja? Por que eu não... Porque a minha busca seria travada, porque o meu chamado seria cancelado. E muitas vezes você vai sentir isso. Nossa, isso parece perfeito, isso. E mais uma vez, o Deus terrorista, o Deus Pai, a minha busca e daí você pode se pegar no embate entre fazer o que parece certo e o que realmente é certo, porque assim, não que você vai olhar para trás e falar, poxa, sim, isso foi um erro. Mas olha, um erro que deu em tantos acertos, em que parece que reconduziu minha vida, sabe? Parece que eu tava morta. É isso que eu vejo, eu tava morta e eu voltei à vida, sabe? E às vezes você precisa morrer para as pessoas, se afastar de pessoas, de grupos, porque assim, essas pessoas já têm coisas prontas e que essas coisas prontas são justamente as coisas que você precisa desaprender, entende? Para que você chegue à verdade, para que você pergunta direto para Deus, sabe? Esse filme do pai mesmo, a menina tem respostas prontas. Ai, Deus falou que é isso, que tem que matar os inimigos e não sei o que, se a pessoa... E ela tinha que desaprender isso para aprender a verdade. Então, assim, primeiro você tem que tirar. E isso vai parecer muito errado. As pessoas vão falar, tá indo contra a Bíblia? Tá indo contra, né? Jesus, você tá indo curar no sábado. Você tá tocando em morto, né? A filha de Jairo. Você tá tocando numa impura que tá sangrando há 12 anos, deixando ela te tocar. Você tá andando com mulheres, você tá passando, deixando que uma mulher seja sua discípula, né? Quando Jesus senta com Maria, ela é discípula dele, mesmo que ela não seja colocada entre eles, ela era, sabe? Discípula, um deles era ela, Maria Madalena, e muitas coisas que ele fez como você não vai cumprir a lei de Moisés é a lei de Deus, a lei que Deus passou no Monte Sinai. E uma das coisas que os judeus falam quando se pergunta sobre Yeshua para eles é: eu acredito na Bíblia, eles dizem, não em Jesus. Eu acredito na Torá e não em Jesus. Eu acredito no Velho Testamento e não em Jesus. Eu acredito no Monte Sinai, nas leis que foram passadas, que Deus passou no Monte Sinai e não em Jesus. Porque ele não cumpriu as leis que foram dadas no Monte Sinai. Uma delas é a lei do apedrejamento, que é a lei de um Deus terrorista. Então, assim, é muito complexo. Então, para você aprender algo com Deus, você precisa desaprender muita coisa.
você precisa se afastar e desgostar muitas pessoas, entende? Porque esse filme mesmo do pai com a filha, ela precisava agradar ao líder dela e ao Deus que ela seguia, que era o Deus que escreveu aquelas regras. E nisso ela estava interessada, ela não estava interessada em amar ninguém, mas em cumprir regras escritas. Pessoas que acreditam em qualquer coisa que esteja escrito, tanto faz, mandou matar, vai matar, mandou fazer isso, vai fazer. Tá escrito, é lei, tá ali. Não pensam, não se perguntam, meu Deus, isso é Deus mesmo, sabe? Deus, sabe? Esse é o Deus que eu sigo, né? E qual a diferença dele com Satanás? Que uma mentira ela pode ser perpetuada ao longo de toda uma história. E daí vou fechar. Quando surge um grande mal na humanidade, ele não diz que ele é mal, ele diz que ele é bom, tá? Nenhum daqueles que a gente odeia na história da humanidade que fizeram atrocidades, nenhum deles se levantou e disse: eu sou o mal, me sigo. Não, eu sou o bem, me sigo. Essa é a primeira coisa. Segundo, por que convencem tantas pessoas? Convenceram. Por quê? As pessoas, elas têm uma vontade dentro delas. E elas não têm coragem de fazer. Elas precisam encontrar força em outra que tenha coragem de se levantar e dizer você pode, para que elas vão e façam. Por isso que muitas vezes tá tendo muito esse negócio de internet falando faz isso, vai lá e faz, e vários grupos começam a fazer, não é? Coisas horríveis. Porque pessoas muitas vezes que já têm essa vontade dentro, mas não têm a coragem e precisam dizer, ai, não fui eu, o outro que mandou. Entende? Então, não tem essa de tá escrito. O bem não se leva pelo que está escrito. Jesus não se levou pelo que estava escrito. E tá escrito as coisas piores, como a mulher estuprada, ela tem que casar com o estuprador, ou ela vai ficar sozinha para sempre. E ele não se levou por nada disso, sabe? Mulheres são proibidas de entrarem nos templos, de aprenderem, de serem líderes. Jesus não levou isso em conta, né? Ensinou ali para Maria Madalena, para ela ser uma líder. Foi uma líder. E então ele não é o que está escrito, é o que tem que ser feito. Ó, veio. Cuidado com a aparência, cuidado com o que está escrito, cuidado com a manipulação humana, sabe? A verdade, ela não é da boca, não é da escrita. Por isso que eu acredito que Jesus foi analfabeto, porque toda a verdade, ele veio, ele trouxe, ele... E aqueles que são iguais, eles se unem, né? Se sente o chamado. Os que são maus também têm uma propensão. E é isso. Tchau. Amo vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo e até a próxima.